Agora eu queria falar da servidão, então. Já fechamos aqui o nosso primeiro ponto. São 3 pontões aqui, a gente fechamos o primeiro, né? Vamos para o segundo. O que eu queria mostrar aqui para vocês, então? A questão da servidão, né? Antes de nós pensarmos na servidão, vou fazer uma viagem aqui, né? Entrar um pouco nas leituras mais psicanalíticas. Um ponto bem interessante, né? O Freud, ele mostra pra gente, um livro até que eu nem citei aqui, chamado Totem e Tabu, né? Como é que era inicialmente, né, a história dos grupos, dos primeiros grupos de organização social. Eu estou falando aqui, de acordo com alguns antropólogos, como Lévi-Strauss, por exemplo, de algo em torno de mais de 100 mil anos de antiguidade, né? Então, 100 mil anos atrás, né? Nesse período, alguns desses estudos do Lévi-Strauss, do Fraser, né, e que o Freud vai tomar em consideração, eles esclarecem que o homem, né, ele vivia mais entregue a um mundo de prazeres. Quais eram os 3 grandes prazeres que nós tivemos esse tempo todo consolidados? Comer, até hoje uma tentação brutal, né? A luta com a balança é antiga, né? Tá perto, né? Comer vai ser um prazer. Segundo prazer, dormir, não é? Entregue ao sono, né? Ninguém quer sair dos braços de Orfeu, né? Fica lá sonhando. E o terceiro prazer, mas o melhor fica por último, o terceiro prazer. Qual vai ser o terceiro prazer? Gozar, não é? Estamos falando de Freud. Claro que ele não iria, né, retirar esse prazer. Então o mundo vivia entregue a esses 3 grandes prazeres. E aí o Freud vai escrever depois um livro chamado Princípio do Prazer, onde ele vai retomar esses prazeres. Então os prazeres eram, né, comer, dormir e gozar. Durante todo o tempo, a liberdade permeava esses princípios do prazer. Uma liberdade absoluta. Se caçava o que se precisava, né, quando se necessitava, e depois se dormia, e depois, não é, se acasalava, e não queria se fazer mais nada além disso. Não é? Por que hoje nós não vivenciamos esses princípios do prazer? Não é? Por que esses princípios do prazer não são mais vivenciados nos dias de hoje? Então, o Freud diz o seguinte: nós passamos por um processo muito árduo, né? Um processo difícil, aonde nós fomos paulatinamente abrindo mão desse princípio, que era um princípio, não é, de absoluta liberdade, em nome de um desejo de segurança. A busca que nós fomos caminhando foi rumo a um ideal de segurança. Então nós fomos abrindo mão da liberdade. Esse até hoje é o grande dilema que nós vivemos, da Europa à América Latina. Não é? Nós toda hora perdemos direitos em nome desse ideal de segurança. Então você é vigiado, você é controlado, você perde, mas você está mais seguro. As pessoas andam em pânico, vivenciando aquilo que o Anthony Giddens chama de sociedade do risco. Nós vivemos imbuídos de 1000 riscos que nos assolam, da hora que nós nos levantamos à hora que dormimos. O que pode acontecer na hora que você pegar a sua condução, na hora que você sair daqui, esses riscos da sociedade. Então, pessoal, o ponto crucial nesse debate é que o Freud vai dizer que o ideal de civilização, ele começa a ser constituído na medida em que se abre mão, não é, desse mundo de prazeres, e você passa a sublimar o prazer em nome de um ideal de segurança. Então agora você larga o princípio de liberdade, o princípio dos prazeres, buscando um princípio do que ele chama de realidade. O novo princípio agora é a realidade e não mais o princípio dos prazeres. Com isso,
você vai sublimar o mundo dos prazeres e passará a exercer outras atividades para erigir um ideal de civilização. O ideal de civilização vai buscar um ideal de beleza, a estética. Então você não pode comer ad eternum porque você tem que se preocupar com a sua forma física, um ideal de estética. Em tudo vai entrar um ideal de estética. O ideal de limpeza. Então a sociedade ela vai se constituir dentro do marco da civilização, buscando a limpeza em tudo. Esse excesso de limpeza, de asepsia, ele vai constituir o higienismo, no modelo médico-científico, que é altamente preocupante. A busca da perfeição, essa idealização, ela leva os alemães a quererem constituir uma raça pura, a sofisticar a ideia de eugenia que começou com os espartanos lá na antiguidade, depois foi trazida para os americanos, e aí os alemães eles vão reelaborar isso dentro dessa máxima do modelo de civilização. E com isso matam 6 milhões de indivíduos que são considerados desprezíveis. E o que acontece? Nós passamos então a buscar esse ideal de civilização, mas ele precisa ser constituído tendo como base o trabalho. O trabalho, então, vai se colocar no epicentro dessa questão. O trabalho vai se constituir na vertebração da sociedade moderna. Então, você deixa de ficar dormindo o tempo inteiro para ir trabalhar. O trabalho vai ser constitutivo, vai ser vertebração da sociedade moderna. E o que acontece com isso, pessoal? Nós passamos, então, a ter que trazer para nós, para a nossa realidade humana, a concretude da dimensão do trabalho. Não é fácil. O que você faz com um corpo que era acostumado a dormir? Um corpo que era acostumado a comer e a gozar para ter que sublimar tudo isso para o mundo do trabalho. Quanto mais você sublima e leva o mundo do trabalho um princípio de realidade, de segurança, de estabilidade, na busca de estética, limpeza e segurança nessa sociedade moderna, chamada de civilizada, isso vai gerar um custo para o ser humano. Por isso o nome da obra do Freud, o mal-estar na civilização. E depois o professor psicanalista, professor da UERJ, ele vai também trazer a outra do mal-estar na pós-modernidade. E o Bauman, um mal-estar na modernidade. A partir todos desse livro que foi fundante do nosso entendimento do modelo civilizacional do Freud. Então o Freud vai fazer uma leitura crítica dessa percepção, mas introduzir em nós a sociedade do trabalho que vai se formar não vai ser fácil. Transformar o seu corpo numa engrenagem de uma máquina de trabalho não vai ser fácil. E aí o Marx vai mostrar as centenas de revoltas que nós tivemos dos tecelões. Desse processo sangrento de domesticação, de adestramento dos nossos corpos e de adestramento das nossas vidas. Porque o que nós temos hoje em dia, tudo que nós temos, é um lapso de tempo do nosso nascimento à nossa morte. Isso é tudo que nós temos. Essa fração, é esse tempo. O que a sociedade do trabalho faz? Ela consome brutalmente o nosso tempo. Eu não trabalho sexta-feira. Hoje foi uma exceção. Foi um trabalho convite especial, O professor Emerson, porque eu não trabalho. Eu tirei o trabalho, eu me mato todos os dias. Sexta eu não trabalho. É o dia que eu leio, que eu cuido de outras coisas, mas eu não trabalho. Hoje eu consegui fazer isso, alguns anos atrás. Eu trabalho desde os meus 18 anos. Mas essa lógica que a gente percebe, ela nos suga por completo. A sociedade do trabalho nos absorve. Pergunto a vocês, foi fácil disciplinar os corpos ao trabalho? Isso exige uma autodisciplina, uma autorregulação, para que você vá e acorde e caia dentro dessa sociedade do trabalho.
Isso não é fácil, por isso o processo sangrento. Olhem mais, atentem aqui comigo. A ideia da servidão, é por isso que vocês têm que perceber isso. Ela foi uma ideia, pessoal, que todo o tempo, na maior parte da nossa história, ela era involuntária. Essa servidão, ela se dava a partir da escravidão. A escravidão era o instituto. Eu deixei vários autores, o James Pink, por exemplo, que vão falar e mergulhar no universo da escravidão no Brasil. Foram 400 anos, o Brasil foi o país que mais escravizou na modernidade. Foi o último país no mundo a abolir a sua escravatura. E nós ainda temos os efeitos, né, de desigualdade marcante em razão disso. A escravidão involuntária, ela aconteceu com as nossas civilizações mais antigas. Por exemplo, essa escravidão involuntária, se nós pensarmos no passado, não é? Ela vai ser marcante desde o século XII a.C., no Egito Antigo, né? Quando eu fui conhecer o Egito, fui visitar as pirâmides, né? Aquela obra monumental, a principal teoria, né? Porque cada bloco da pirâmide, né? Você não tem muita noção da magnitude das pirâmides, por exemplo, que vão se colocar aí como um dos maiores patrimônios nossos culturais da humanidade, vai ser justamente cada bloco de pedra, né? É bem maior do que eu, né? O meu marido tem 1,95 m e tinham vários blocos que eram bem maiores do que ele, né? Então isso em altura, em diâmetro, né? Você abre os braços e tem blocos de pedra que você não chega nem perto, são muito grandes, né? Isso desde a base da pirâmide. Então a principal teoria que hoje se tem, né, que eles no Egito nos esclarecem, foi toda trabalho escravo. Porque não existia no meio daquele deserto, né, um deserto próximo do centro do Cairo, né, 40 minutos do centro. Mas você não tem uma pedreira próxima. Então as pessoas teriam que deslocar, né, esses monolitos enormes de pedra, né, para serem lapidadas, para conseguirem subir, né, a uma altura extremamente elevada para a concepção das pirâmides. Todo com trabalho escravo. Então, uma das nossas grandes civilizações mais antigas, como o Egito, todo utilizou trabalho escravo. Se nós formos caminhando ao longo do tempo, pensarmos na Grécia, né, um dos países mais importantes, né, da nossa civilização, dando o modelo nosso greco-romano, que vai instituir, né, as linhas da nossa democracia, do nosso modelo de justiça, vai ser a Grécia. Tá? E a Grécia, é curioso, você quando visita a Acrópole em Atenas, né, você tem, né, toda a parte dos deuses e embaixo uma parte aonde ficavam lugares possíveis para que dormissem os escravos. E aí você, nossa, se lembra, né, que lá tinham escravos. Era uma sociedade que era marcada também pela desigualdade com escravos. Estamos falando de Atenas. Quando você pensa em Roma, né, o Império Romano, um dos maiores impérios que nós tivemos no Ocidente, o Império Romano do século I a.C. ao 4 depois de Cristo, quando ele se consolida, já do 1 depois até o 4, ele vai se expandindo, né, pela Eurásia todo, o norte da Ásia, África e Europa. Todos os povos que eram invadidos pelos romanos se tornavam escravos. A gente vai ter um édito que vai depois torná-los cidadãos romanos, mas eles não eram cidadãos romanos. O pater familias tinha poder de vida e morte, desde a época da fase da realeza romana, século 8 a.C. Ele tinha poder de vida e morte sobre o escravo. Então, o que a gente percebe é que a escravidão, ela vai ser uma instituição muito forte da antiguidade aos dias mais próximos que nós vivenciamos da modernidade. Quando nós pensamos no período do colonialismo, aí já ultrapassando, né, a antiguidade, entrando no período da Idade Média, a gente vai ver com o colonialismo e o surgimento, né, inicial do mercantilismo, do capitalismo, a gente vai ter ainda um modelo de escravidão
E você vai ter um modelo de escravidão e de trabalho servil que vai ser empregado pelos europeus a partir de concepções de seres inferiores para desenvolverem atividades laborativas. O trabalho, a servidão involuntária, sempre foi considerado coisa para gente inferior, não é? Então eram categorias de indivíduos desprezíveis. Os egípcios pegam os judeus, os romanos pegam os povos conquistados, os atenienses pegam as categorias mais pobres dos seus grupos, de uma sociedade desigual. E depois nós vamos ter o quê? Os países europeus reproduzindo esse modelo de escravidão, né? Então os países mais fortes em face de alguns desenvolvimentos tecnológicos começam a explorar outros. E a gente vai ter desde indianos sendo explorados pelos ingleses, e vamos ter a África inteira, né? Você vai ter a Bélgica, né? Explorando o Congo, aí nós vamos tendo, né? Os holandeses explorando a Nigéria, a África do Sul, né? Depois os ingleses vão brigar por esses territórios, os holandeses tornam a pegar. Então nós vamos ter toda a compartimentalização da África, que vai ser redividida, né? De acordo com esses interesses, e você vai ter a escravização e a expoliação dos principais recursos naturais. Estamos falando desde petróleo, né, na Nigéria, até diamante na África do Sul. E aí, o que ocorre nesse cenário? Escravidão também nos países da América do Norte e América do Sul. Né? Pelos portugueses vai ser introduzida, então, né, a escravidão como servidão involuntária. Tem um autor clássico brasileiro, né, o Gilberto Freire. O Gilberto Freire, na sua obra Casa Grande Senzala, ele chega a dizer que era muito comum os portugueses dizerem, para justificar a escravidão aqui, que as mulheres, que os homens, não é, brancos, eles tinham a pele clara para descansar à sombra, e que os homens negros tinham a pele escura para labutar ao sol. Né? Então, esta era a ideologia. Lembram do controle pela ideologia que eu disse a vocês? Para justificar o trabalho. E com isso, você colocava os indivíduos negros para trabalharem. Se vocês visitarem aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, o Museu Histórico Nacional, vocês verão vários dispositivos de tortura dos escravos. Né? Se vocês visitarem um museu de Petrópolis, né, fizerem um passeiozinho, né, agradável, dar uma variada, pegar um friozinho na serra, verão também, né, lá naquele museu, vários outros instrumentos de tortura. Lá também temos, né, um dos quadros da Lei Áurea, né, da abolição em 1888. Então essa escravidão que se coloca aqui vai ser plenamente aceita e justificável. Essas são algumas das premissas trazidas. É importante lembrar vocês, né, as condições da nossa escravidão. Não só pelos controles que eram exercidos, os controles sobre a escravidão, os controles penais que nós tivemos aqui da escravidão, que se vocês observarem, né, os escravos, eles vinham de Portugal, né? Os navios negreiros, eles eram completamente superlotados. Né? Eu acho legal a música do Racionais que fala assim, todo camburão tem um pouco de navio negreiro, né? E de fato, os navios negreiros, como os camburões e como as prisões hoje, sempre foram superlotados, completamente abarrotados. Da mesma maneira que vinham os trens, né, que levavam os judeus da Alemanha para a Polônia, na Cracóvia, muitos vagões morreram todas as pessoas, porque parava, porque tinha algum problema, estava todo mundo dentro do trem, o trem superlotado, as pessoas não conseguiam respirar, praticamente tudo fechado, né? Eram gaiolas fechadas e as pessoas morriam. Os nossos navios negreiros, pessoal, não foram diferentes disso. Não, os nossos navios negreiros, nós tínhamos uma viagem que às vezes ela demorava até 2 meses e meio. Se tivesse um erro na rota, poderia demorar 3 meses. A média era de 1 mês e meio a 2. A quantidade de comida era ínfima que era dada aos escravos,
que vinham nos porões fechados, trancafiados, acorrentados, não havia banheiro, né? Aquele balanço em tempestades, as pessoas vomitavam, defecavam, urinavam, contraíam doenças, todas fechadas ali. Imaginem isso ao longo de 1 a 2 meses, podendo chegar a 3 meses de viagem. Né? E chegando aqui, as famílias sendo separadas, todos eram apartados e vendidos num grande pregão. Né? Agora, talvez tenhamos a possibilidade de ter um museu aqui sobre a história negra, né? Aqui no Brasil. Mas aqui no centro da cidade, onde foi achado, né? Ali no Cais do Valongo, né? Exatos os restos, né? De diversos escravos, um cemitério de escravos, faz-se um museu do amanhã e você não tem quase nenhuma referência a tudo isso da nossa história, né? Dessa parte triste da nossa história. Em São Paulo nós ainda temos no Ibirapuera, né? Um museu, né? Da África que traz os marcos das nossas raízes, e aqui fica essa falta disso. Depois as punições. Mais de 2 milhões de indivíduos, 2,5 milhões passaram ali no Cais do Valongo. E depois, o Brasil, em 1848, a cidade do Rio de Janeiro chegou a ter o maior contingente de escravos de todo o mundo, não é? Então o escravo ele tem que ser controlado. Esse que realiza essa servidão involuntária, ele vai ser controlado, não é? Naquelas agências do sistema penal que nós vimos, mas primeiramente no âmbito que? Privado. Nós tínhamos o chamado controle privado da escravidão. Os escravos eram controlados privadamente. Como é que era isso? Senhor de engenho, não é? Senhor de engenho. Então ele escolhia um feitor que aplicava os castigos que lhe conviesse. Era ao talante dele, ao alvitre dele, aplicava o que quisesse. Então nós temos relatos no Arquivo Geral, né, no Arquivo Nacional que fica ali perto da UFRJ, no arquivo, que trazem histórias de senhores que se indignaram, né, de senhoras que se indignavam suspeitando de alguma aproximação, né, do seu marido com uma escrava e mandavam arrancar-lhe os dentes. E chegamos a ter frases que diziam e mandavam: coloque essa negrinha na fornalha, mandando o feitor, e o feitor colocava a mulher na fornalha, né, para que morresse ali queimada, em casos de ciúmes de algumas sinhazinhas, né, na nossa historiografia brasileira. Então, essa questão da nossa escravidão, o chamado controle privado da nossa escravidão, ele acontecia sempre no âmbito privado, o Estado não se imiscuía, estão percebendo? Era um trabalho que deveria ser realizado. O trabalho era um trabalho de jornada, não é? As jornadas de trabalho que nós tínhamos de um escravo, elas eram muito amplas, né? Principalmente os que ficavam, né, em áreas mais agrárias, mais rurais, né, tinham que começar muito cedo, acordavam às 4h30 da manhã, né? 5 horas já estavam pegando a lavoura, e você tinha até às 7 horas da noite de trabalho. Então vejam vocês que carga horária longa, tá certo? 15, 16 horas, muitas vezes era algo normal nessa atividade. Muitos escravos morriam cedo, tinham expectativas às vezes inferiores a 20 anos de vida nesse ritmo de trabalho, condições precárias de alimentação. Então, o problema com o álcool, a embriaguez, né, as tentativas de fuga, as formas como os indivíduos eram punidos, tinham que usar um gargaleiro. Um lugar que tem um gargaleiro também é o Museu Histórico Nacional. Né? Para você ver, o gargaleiro era um aro enorme no pescoço com uma alça, né, para que ele fosse laçado se fugisse, ou para que aquilo prendesse na mata se ele tentasse fugir. E um indivíduo cidadão, quando visse um escravo com um gargaleiro, ele já imaginava o quê? Fujão, negro fujão, já era logo taxado no rótulo, negro fujão. Todo mundo já ficava de olho, porque já tinha tentado fugir antes. Então a cidade inteira, né, vigiava. É o que o Sidney Chalub chama de suspeição generalizada, tá certo? Todo mundo ficava tentando imediatamente controlar.
Esse foi o controle, pessoal, que eu estou falando da servidão, o quê? Privado, certo? No âmbito privado. Ali ele podia ser açoitado de todas as formas, ter membros retirados, ser açoitado e ficar também no tronco. Ficar no tronco sem poder se mexer, né? Os troncos vocês veem em vários lugares. Eu visitei alguns museus da tortura, até em Tallinn, visitei lá em Moscou, né? Os museus da tortura todos tinham essa forma que não era brasileira, ela era internacional. O tronco era uma grande madeira com fendas onde o indivíduo tinha que colocar os braços e as pernas. Então, você imagina, numa grande fenda ele tinha que ficar nessa posição. Fica desse jeito aí meia hora e vê se você já não morre de dores na sua coluna. O indivíduo não conseguia se mexer, tamanhas as dores. Isso depois de ser açoitado no tronco, ou no chamado pelourinho, que era o tronco em pé. No Brasil, nós temos muitos lugares de pelourinhos. O mais famoso que ficou conhecido é o da Bahia. Mas lá não tem o pelourinho, lá tem um lugar chamado pelourinho, né? Mas o pelourinho da Bahia era o lugar em que você tinha o açoite público. É a transição do controle desse trabalho involuntário, esse controle penal da escravidão, ele deixa de ser involuntário, ele vai se tornando o quê? Uma servidão, o controle penal privado, e vai se tornando público, não é? Institucionalizado. E aí ele começa a ocupar a praça pública, a ágora. Agora é ali na praça pública que o indivíduo vai ser açoitado, tá certo? Então o que a gente vai notar interessante nessa transição, né? Nesse sentido, a regulação disso pelo Estado, que ela vai começar a ser feita. Primeiro a gente passa a ter o Estado, né, ainda aplicando uma pena, a pena nos chamados tigres. Vocês já ouviram o tipo da punição chamada de tigre? Muitos indivíduos escravos, né? Nós tínhamos naquela época no Rio de Janeiro um sistema de esgoto? Tínhamos? Não. Como é que você resolve esse dilema, né? A nobreza, né, comia muito, não é verdade? Então você tem muitos dejetos para serem eliminados. Então eram usados pinicos, grandes pinicos. Esses pinicos eram lançados em latões. E os escravos, né, que estavam cumprindo essa atividade pública, né, eles realizavam, né, o transporte desses latões. Só que o latão vinha transbordante de fezes. E no que ele levava esse latão na cabeça, as fezes derramavam, não tinha uma tampinha não. As fezes vinham, derramavam. Quando elas batiam na pele escura, ficava manchado de marrom. Eles eram chamados de tigres, era a pena do tigre. Era chamada de pena do tigre. Então, pessoal, nós tínhamos essa situação dessas penalidades com os nossos escravos, tá certo? O controle público, ele é muito demonstrado em alguns quadros interessantes que a gente pode observar do Debré, né? Os quadros do Debré retratam isso. E um dos quadros mais famosos mostra bem esse período de transição. Quando o negro agora, ele vai ser condenado pelo Estado. Não é mais condenado por quem? Pelo senhor de engenho. Estão vendo a transição? Agora é pelo Estado. E ele vai ficar na cadeia. Primeiro ele vai ficar na cadeia velha, numa parte separada. A cadeia velha era ali perto de onde é o Paço Imperial hoje, né? O Palácio Tiradentes, tá certo? Ficava ali a cadeia velha. Depois o Aljube, numa parte separada para negros. Até que D. Pedro II, quando ele vai fazer a chamada Casa de Correção da Corte, o primeiro sistema penitenciário organizado no Brasil, em 1835, que só ficou pronto em 52, ele vai ter uma ala lá para os escravos. Eu consegui achar outro dia parte dessas fotos dos primeiros negros presos, num registro que eu tinha lido que a imperatriz tinha guardado o arquivo com as fotos. As primeiras fotos da primeira câmara fotográfica que foi usada no Brasil, dentro de uma cadeia, e fotografou os negros e fez a ficha dos negros, crime, filiação, porque eram trabalhadores que não estavam assumindo a servidão involuntária, estavam resistindo à prisão, resistindo ao trabalho, e foram levados para o Aljube e depois para a Casa de Correção da Corte, né?
E essa casa de correção da corte, né, ela vai ter as primeiras luzes. Nós não tínhamos luz elétrica. As primeiras foram introduzidas ali, testadas, depois é que foram colocadas na nossa cidade. Nós estamos falando aqui de meados do século XIX. Então, a constituição, né, desses controles da Câmara Fotográfica, a iluminação para controlar os escravos que não estavam afeitos ao trabalho, rebeldes, eles eram levados para a casa de correção da corte, né, por conta dessa decisão. E antes deles serem levados, nessa transição, no início do século XIX, eles eram açoitados em praça pública. O Debré pinta um quadro que é super famoso, que é o seguinte, né? Depois vocês deem uma pesquisada, que é super legal essa capa, né? É de um negro com as calças arriadas sendo açoitados. O que é interessante você observar? Como se deu a transição ali? O negro é açoitado por um capitão do mato, um indivíduo que lhe é próximo, semelhante, o açoitando, né? Quer dizer, você aniquila os iguais. Muitas vezes o que acontece com a nossa polícia, né? Ela vai enfrentar o professor, o trabalhador, né? São os próximos e você mantém a estrutura inteira, sem mudança. Você mantém o status quo e bota os próximos para se confrontarem. Se vocês olharem essas últimas manifestações na Alerj, que alguns policiais também estavam insatisfeitos com os salários, começaram a querer não se manifestar contra outros manifestantes, né? E aí você tem que vir trazer a gente da Força Nacional de Segurança. E os policiais que não quiseram ficar contrários aos manifestantes e até aos bombeiros foram presos. Você isola, prende, né? E mantém o status quo. Né? Mas o que acontece que a gente teve, né, curioso da obra do Pintura do Debré? Por que eu falo que essa é uma obra central? Porque o Debré, ele mostra, né, o escravo no espaço público, que é a praça, sendo açoitado, mas amando do Senhor. O Senhor joga uma moeda para o capitão do mato. Então, o capitão do mato, um igual quase ao escravo, mas não é escravo, é uma condição um pouco superior, mas de um negro também, próximo, ele vai fazer o quê? Ele vai açoitar o próprio irmão negro, ganhando uma moeda de quem? Do senhor de engenho. Então, o senhor, que é do campo privado, vai representar o controle privado, ele se mescla ao espaço público, porque todos irão ver. Aqui, pessoal, o que regula? É a chamada legislação nossa, ou o Código Criminal do Império. O Código Criminal do Império entrou em vigor no Brasil em 1830. Foi o primeiro Código Penal autônomo da América Latina. Porque ele já parte de uma decisão de legisladores aqui que nasceram no Brasil, né? Mas com a aquiescência do imperador. E o que acontece? Esse Código Penal de 1830, ele vai trazer um marco que vai ser limitador dos açoites físicos. Ele vai estabelecer claramente que um escravo só poderá receber 50 chicotadas por dia. Tá certo? Esse é o máximo. Então, ele recebe 50 chicotadas por dia, está previsto isso no título 60, porque não era artigo naquela época, falava-se título. No título 60, né, que a gente tem isso, título 60 do Código Criminal do Império de 1830, tá certo? Então, aí é a escravidão involuntária. Mas pouco a pouco nós passamos a ter aquele controle que eu falei para vocês. O controle que era o quê? Privado vai virar público. E aí o negro passa a ir para a prisão. Enquanto isso, nós passamos a ter um outro processo que vem com a industrialização, né? É um processo que vai fazendo com que todos devam trabalhar. Aquela ideologia de que os inferiores trabalham, ela começa a se expandir e a se transformar. Não é só mais o indivíduo negro, não é só mais o indivíduo pobre, a classe inferior. Todos devem trabalhar. Isso vai nascendo com a Revolução Industrial.
À medida em que nós vamos instituindo a Revolução Industrial, a necessidade de uma mão de obra maior, na transição, né, do modelo feudal para as corporações de arte e ofício, que depois elas entram em declínio e nós começamos com um trabalho industrializado. A Inglaterra, né, que vai levar a cabo esse momento de industrialização e vai começar a pegar todas as pessoas, né, de todos os segmentos para participarem desse trabalho nas indústrias. Esse momento vai ser um momento, né, crucial, porque nós vamos ter ali cargas horárias, né, jornadas de trabalho que chegavam a 14, 16, 18 horas diárias. Eram incutidas a mulheres, eram incutidas a crianças que ainda recebiam um salário menor para trabalhar. Estamos falando de um período de fome, de pobreza na Inglaterra. Estamos falando do século XVIII, um período de fome na Rússia. Né? Então, nesse período de grande miséria, pobreza, a necessidade das pessoas conseguirem sua subsistência por essa industrialização ainda incipiente, ainda caminhando, né, que vai então começando a cooptar todas as pessoas, arregimentando-as para o trabalho. Essa transição do trabalho, então, involuntário para um trabalho voluntário, é que não vai ser nada fácil. Nós começamos nas corporações de arte e ofício, que ainda era muito mais aberta e livre, já com insurgências. E depois a gente começa as revoltas dos tecelões, diversas revoltas, quebras de máquinas, e aí nós damos início a todo um processo de criminalização que vai ascender em nome do direito penal. Nós começamos a fazer um direito penal, não é, que vai se amoldar a esses corpos inúteis ao trabalho. Todos os corpos, já diz Foucault, eles têm que ser úteis para a produtividade, para o trabalho. Tem que ser dúcteis, a ideia de docilidade para o trabalho, dos corpos dóceis, né? Esses corpos dóceis que se submetem a esse regime de trabalho. O grande desafio da modernidade vai ser colocá-los todos no mercado de trabalho. Como é que você vai fazer isso? Olha como é que você muda essa engenhoca. Algo que era involuntário vai passando a ser voluntário. As pessoas começam a se autorregular, a se autodisciplinar. O que fazemos hoje? Você dorme, você bota um despertador, o seu celular, ou então você faz que nem eu acordo a hora que eu quero, eu já ponho na minha... Vou acordar às 6. Levanto, vou acordar às 6h30, 6h15, porque você já está com esse trabalho todo introjetado, né? Hoje é às 5. Você introjeta e acorda. Ou você bota um despertador, né? Então o despertador toca, aí você sai, né, daquele sonho maravilhoso, dos braços de Morfeu, você sai dos braços de Orfeu, desse sonho para a vida real. Telefone, despertador, trabalho. Aí você toma banho, se arruma para a sociedade do trabalho. Tudo que você faz é voltado ao trabalho. Aí você sai, você trabalha o dia inteiro, você está aqui estudando também em nome do trabalho. Né? Você busca cursos, mais estudos, sempre voltado para o trabalho. E aí você chega em casa, um serzinho exaurido, tá certo? Consumido pela sociedade do trabalho. E aí você vai dormir. E assim a sua vida vai sendo sugada. E com a reforma da Previdência não vai sobrar nenhum intervalo depois. E o que acontece, pessoal? Agora que nós estamos sendo tão absorvidos pela sociedade do trabalho. Esse trabalho que antes se dava a chicotadas, com tronco, com açoites físicos, mutilações. Esse trabalho passou a ser ofertado. Agora que nós já introduzimos o trabalho, que nós já nos autodisciplinamos, que nós nos autorregulamos, temos a nossa vida toda fisgada pelo trabalho, ninguém aqui está curtindo uma praia, nós somos fisgados, trabalhamos a maior parte dos dias da semana. O que acontece? Olha o dilema da pós-modernidade, que o Eduardo Galeano vai nos falar, nosso saudoso, não é, professor uruguaio. Não há trabalho para todos, não há. Agora que nós somos corpos dóceis ao trabalho, falta no mundo inteiro. Não é só o Brasil que está vivendo uma crise, maior desemprego, é um problema global. Tá?
Então, esse trabalho voluntário, ele quando nasce, ele vai arregimentar todos. Quem não trabalhasse, e se aqui nós tivemos as seguintes legislações, as chamadas ordenações filipinas de 1603, o Código Criminal do Império de 1830, agora, para regular o trabalho, o Código Penal de 1890. O Código Penal de 1890 é o Código Penal da República. Em que momento que ele vem, pessoal? República. Após a libertação dos escravos. Então ele vem depois da abolição da escravatura, que foi em 88. Em 1889, proclamação da República. Em 1890, vem esse código, o Código Criminal do Império, Penal Republicano. Esse Código Penal aqui, vou botar aqui para você não confundir, da República. Esse Código de 1890, ele vai criminalizar diretamente os indivíduos que não estivessem trabalhando. O que ele faz? Escravos não foram libertos? Imaginem uma massa negra de escravos. Olha o medo, aquele controle social que eu falei para vocês. Sidney Chalub fala do medo branco das almas negras. O medo da população dos negros. A necessidade imperiosa que se fez de controlar, de regular esses ex-escravos. Eles deveriam estar trabalhando. Se, por exemplo, ex-escravo adentrasse para o interior, fosse plantar, viver livremente, estaria lascado. Por quê? Porque se ele não tivesse um trabalho que fosse formalizado, imediatamente ele vai ser associado à vadiagem. Nós vamos então criminalizar a vadiagem. Eu lembro a vocês que a vadiagem até hoje está na nossa lei de contravenção penal. A vadiagem. Desde que você não tenha o quê? Renda familiar. Claro, você pode ser o quê? O indivíduo com dinheiro, né? Nosso amigo ali, super engomadinho, tá certo? Olha só, né? Ele, maior filhinho de papai, um playboyzão, não trabalha, não faz nada, mas tem rendas de família, ele entra na lei de vadiagem? Não. Na lei de vadiagem é desde que não tenha rendas da família. Então, você criminaliza diretamente a pobreza. Isso vem em 1890 no Código Penal Republicano. Com isso, os escravos são alcançados. Os escravos não foram nem só alcançados com esse dispositivo. Os escravos também foram alcançados pelo artigo que criminalizava a mendicância. Então, as penas de prisão agora, né, as detenções de 1, 2, 3 meses já são claramente definidas para mendigos. Mendigar é crime, o que também perdurou e continua como contravenção penal. Aí foi revogado recentemente, tem menos de 10 anos que isso foi revogado. Então, para vocês perceberem que a mendicância ainda era tida como contravenção penal. A vadiagem até hoje é contravenção penal. Então, mendigos e vadios eram todos criminalizados. Mas, além disso, o negro ainda era criminalizado pela capoeiragem. No artigo 402, realizar movimentos de agilidade e destreza. Se tivessem 2 indivíduos juntos, caracterizava formação de quadrilha. Então, essa criminalização, né, dos negros, ela vai se dar muito pelo trabalho. Tinha que colocá-los para trabalhar formalmente, ainda que com salários pífios, porque nesse momento nós também passamos a ter a entrada dos imigrantes. Então, o trabalho negro vai ser menos valorizado que o dos imigrantes europeus. Tá certo? Os salários serão menores, subempregos. Então, aqui a gente tem no Código Penal de 1890 essa imposição. Mas eu quero que vocês percebam um detalhe. Esse trabalho que a gente verifica aqui, né, que foi um trabalho em que a gente tem toda uma luta para ele se desencapsular desse contexto de criminalização dos que não o aceitavam, o trabalho voluntário, como nós percebemos,
ele quando vem, ele surge vinculado a esse período inteiro de industrialização, ele vai ter como contraponto algo que surge no mesmo período, que vai ser a prisão. A prisão, né, ela tem a sua origem, o nascimento da prisão se vincula muito justamente como símbolo punitivo que a prisão, que o cárcere é, né, da modernidade no século XVIII, junto com o processo de industrialização. Então, gente, século XVIII, as indústrias vão surgindo, o que acontece nesse período em que as indústrias estão surgindo? Nós vamos ter aqui a situação problemática daqueles que não querem se ajustar à lógica do trabalho. Então, olhem só o que acontece. A gente tem a perspectiva, não é, de notar que esses indivíduos que vinham trabalhando nas indústrias, quando resistiam, quando se manifestavam claramente opostamente a isso, e lembro a vocês, nós tivemos muita resistência no nosso período de escravidão. A resistência, ela vem desde o período involuntário. A resistência à greve, por exemplo, ela vai ter desde o Egito. Na construção do templo de Mut, no Egito, nós tivemos o movimento dos escravos, chamado de pernas cruzadas, quando todos os escravos cruzaram as pernas e não quiseram prosseguir. Desde então, inicialmente, estamos falando aí no Ramsés III, isso é século XII a.C., né? Então, olhem só, a ideia da escravidão, ou seja, do trabalho involuntário, ele já tem no seu âmago a resistência, os confrontos pontuais. Aqui, né, eles vão aparecer e ganhar maior dimensão porque nós temos veículos que transportam isso. Não temos tão rápido como hoje pela internet, mas nós já temos os primeiros panfletos, os documentos escritos. Então a imprensa ajuda discretamente na distribuição de panfletos, né, para marcar cada manifestação, cada greve. Né, a construção e a criminalização da greve que surge na França e na Inglaterra. Na França, na Praça de Grève, onde a gente vai ter uma grande greve e uma violência brutal da atuação policial nesse enfrentamento. A polícia já surge no século XVIII, justamente nessa construção de repressão a tudo aquilo que afronta o status quo. Não é sem motivo que no Brasil a polícia vai surgir quando? Com a vinda da família real, em 1808. Quando vem a família real, em 1809, se inicia a polícia. Surge a polícia, ela é constituída aqui. Então, para ser uma espécie de guardião, de longa-manos de proteção, dos setores, dos segmentos detentores de poder. Esse trabalho que surge voluntário, ele vai ter como contraponto, na ideia da fábrica, o cárcere. Essa ideia da fábrica e do cárcere, que Dario Melossi e Máximo Pavarini falam tanto, ela vem de um estudo anterior, dessa obra que eu falei para vocês, Punição e Estrutura Social, do Rush Kirchheimer, que eles mostram como existe uma ligação entre trabalho, mercado de trabalho, mão de obra e modelos punitivos. Então, por exemplo, ele vai retratando lá, é uma obra enorme, um estudo longo em muitos países, durante 300 anos de história, o Rush e o Kirchheimer vão se debruçar. O Rush morre e o Kirchheimer continua o estudo dele. O estudo de uma vida para esse livro, que a professora da UFES, Gisilene Neder, traduziu. Quando você tem um indivíduo em fases de crise do feudalismo, século XIV, século IV a.C., século XIV, perdão, depois de Cristo, no século XIV depois de Cristo, com essa primeira grande crise do feudalismo, alterações climáticas, muita alteração que gerou a perda na agricultura, uma crise muito grande social, a população morreu, nós tivemos a peste bubônica se expandindo, 1/3 da população europeia foi dizimada, a pena de morte não era aplicada. Não tinha nem gente para trabalhar nos feudos. Século XIV depois de Cristo. Século XV na Europa, a população cresce. Começa a crescer muito. No fim do século XV, nós tivemos um aumento brutal da população. Nessa hora, a vida humana teve uma redução de valor. Tinha mais gente do que demanda para trabalho nos campos. O que você vai ter de um modelo penal interessante? Aplicação em exuberância da pena
de morte. A pena capital foi o período em que ela mais foi aplicada na Europa, no final do século XV. Século XVI, a gente vai observar aqui, o Brasil precisava de um contingente, como também as Américas, isso vai acontecer na Austrália, para colonizar as terras. Qual é a pena que Portugal aplica? Portugal reduz a aplicação de pena de morte. Ele muda o seu modelo penal, passa a aplicar o quê? Degredo e desterro para o Brasil. E com isso ele vai ocupando, trazendo esses criminosos para o Brasil pela pena de degredo e desterro. O que eu quero mostrar para vocês? Que há uma conexão entre a aplicação, entre o modelo punitivo, entre o sistema penal e mão de obra, mercado de trabalho, contingente populacional. Com o nosso estudo aqui, o que eu quero demonstrar? Que a partir desses estudos, a fábrica e o cárcere, eles passam a ter uma conexão direta. A prisão, ela vai se tornar o primeiro modelo punitivo que nós passamos a ter, tá certo? Aqui, no capitalismo, que vai se expandir para o modelo comunista, né? E depois vai se difundir por todo o globo. A prisão que começa então como símbolo punitivo da modernidade, essa prisão, ela vem justamente pensando, em sua maioria, os indivíduos que não se ajustam à linha de trabalho. O indivíduo não quer ir para a fábrica. A quantidade de vagabundos, a quantidade de mendigos, de vadios eram levados para o cárcere, para que no cárcere eles se disciplinassem para retornar à fábrica. Se fosse para a fábrica e estivesse indisciplinado, fizesse greve, se organizasse em sindicatos, ele retornaria para o cárcere. A formação da prisão, quem inventa a prisão? Alguém sabe quem inventou a prisão aqui? Hoje o mundo uniformemente aplica a prisão. Não teve um teórico específico da prisão. Nós tivemos... Oi? Pois é, ela vem junto, né, com nesse embrião, mas a igreja funda a ideia, né, de confinar o indivíduo na clausura, no claustro, porque os padres, vejam bem, não recebiam penas físicas. Na sua maioria, eles recebiam, então, um outro castigo. Ficariam expiando os seus crimes, confinados no monastério, em estado de clausura, enclausurados, para expiar os seus crimes, pensar, refletir, em estado de penitência. Daí vem a ideia de um modelo penitenciário. Ficar confinado. Não que a prisão não existisse. A ideia de ficar preso, você vai ter nas masmorras, na antiguidade, mas não era a pena, era uma medida assecuratória, era uma medida cautelar. Prende para depois matar, prende para depois torturar, supliciar, tá certo? Era a prisão, era uma medida cautelar, você assegurava o indivíduo ali para que ele não fugisse. Não era a pena em si. Agora não, a pena em si vira a clausura, vira ficar confinado. Mas não é ficar confinado em vão. Ela vem com a introdução da disciplina, da correção. Por isso a prisão surge com as oficinas de trabalho. Em 1790, o grande modelo penitenciário filadélfico nos Estados Unidos, né, na Pensilvânia, introduz o isolamento. E logo depois, em 1810, a maior prisão com trabalho é instituída nos Estados Unidos, a prisão de Walnut. Né? Então a gente passa a ter o modelo alburniano na Nova York. Não por acaso, né? Em Nova York, um modelo alburniano. Apesar de ser uma cidade maravilhosa, né? Você tem ali a lógica do trabalho já introduzida. Em departamentos, tem que trabalhar. Então, esse modelo prisional, com o cárcere, com o trabalho, para transformar os corpos dóceis, úteis, vai ser aqui constitutivo da ideia de trabalho. Quero só dizer mais uma coisa. Aqui nós vamos ter ainda a criminalização, a expulsão de todos os imigrantes que trouxeram ideias anarquistas, né, inspiradas em Proudhon, em Bakunin, Kropotkin, né, os nomes referenciados, né, na Europa, na linha do anarquismo.
todos vão ser perseguidos, vão ser criminalizados, não é? E o decreto de expulsão vai ser uma das possibilidades viáveis. Nós temos a expulsão em vários momentos. A professora Lenar de Medeiros, que eu deixo a obra dela indicada, a professora da UERJ, ela tem um livro mostrando os indesejáveis, né, no mundo moderno, na capital, quando a capital era aqui, no século XIX. E ela mostra como esses indivíduos vão ser criminalizados, perseguidos. Nós tivemos uma entrada grande de italianos em São Paulo, né, e vamos ter então uma repressão desses italianos sindicalistas em São Paulo. Né? Nós vamos ter poloneses mais ao sul também sendo perseguidos nessas dinâmicas, e a partir daí, né, nós vamos ter todo o controle em cima desses atos e esforços de greve, tá ok? A primeira criminalização da greve no Brasil, ela vem aqui, em 1890. Criminalizamos a greve, mas a greve violenta, com atos de violência, mas até violência contra a coisa, não só contra a pessoa. Mas essa entrada da criminalização da greve que surge aqui, é importante dizer a vocês, né, nesse Código de 1890, quando nós passamos a tipificar, foi o artigo 204 que criminalizou a greve aqui em 1890, né, e nós vamos ter o 397, 98, até o 402, criminalizando os escravos, né, por essas condutas que eu já especifiquei a vocês, mendicância, vadiagem, vários tipos de mendicância tipificados diferentemente. Aí, nessas hipóteses todas, nós temos pena de prisão e até deportação ou expulsão, tá? Sendo permitidas. O que acontece em seguida? Esse código de 1890, ele é inspirado no código de Zanardelli, na Itália, que foi um código de 1889, que tinha esse viés autoritário. O código de 40 no Brasil, quando o Alcântara Machado elabora esse código, e esse, pessoal, é o mesmo código que está em vigor até hoje, mas ele sofre uma reforma em 84, muito importante, e outra em 98, menos importante, mas leis pontuais. Mas eu ainda prefiro esse código ao que está vindo por aí, com certeza. Esse código penal aqui, de 40, ele é inspirado no Código Rocco. O Código Rocco da Alemanha foi um código que tinha um viés extremamente fascista. Então ele mantém essa questão da organização do trabalho, né? E é isso que nós vamos ter. O título 4 já vai falar aqui em crimes contra a organização do trabalho. Aqui, pessoal, vai ser o artigo 204. E aqui vão ser os artigos 197 até 207. É de 40, mas com as mudanças que nós tivemos, tá? Só que é importante eu falar a vocês que esse código de 40, ele vai ter um processo aqui, né, e que nós tivemos na ditadura militar uma outra lei que agravou a criminalização da greve, mas de um modo assim, você lia a lei, o título, nem parece que estamos agravando, né? Vamos regular o direito de greve. Em 1964, isso, 1º de julho de 64, foi quando foi inaugurada a lei no período da ditadura, né, que foi com o Castelo Branco. Então, ele querendo dar um ar de suavidade, tá certo? Em relação a isso. E criminaliza de um modo mais amplo o espectro da greve. E a gente só consegue conter isso mais adiante com uma lei que passa a regular a greve, né, já na década de 90, daqui a pouco eu escrevo essas leis aí para vocês, e a gente simplifica um pouco, né, dessa situação. Mas ainda hoje nós temos alguns períodos, alguns modelinhos que suscitam alguma dúvida, né? Posso ler para vocês aqui o artigo 200? Olha, a vadiagem aqui é muito chocante, né? Até hoje você tem a vadiagem está no artigo 59 da Lei de Contravenção Penal, né? A ociosidade sem renda é criminalizada. Aí está lá, artigo 59 da Lei 3688 de 41, criminaliza Lei das Contravenções Penais, 3688 de 41, né, trazendo a vadiagem.
E a mendicância foi revogada, falei para vocês, há menos de 10 anos atrás, em 2009, que a gente revoga com a Lei 11.983. Aí que você revoga a mendicância como contravenção penal, porque até então era contravenção penal. Tá certo? Bom, a mendicância, ela entra no artigo 391, também ali, né, do Código Penal Republicano. Eu vou botar esses dois. Tá só um roteirinho mesmo do curso, os tópicos nossos que a gente está falando. E o da capoeiragem, querem que eu coloque também? 402 da capoeiragem? É bom. E também a capoeiragem, vou botar aqui, ó, 402. Esse ainda está vigorado? Não, esse aqui, graças a Deus, não. Isso aqui era horrível, né? Eu queria mostrar a vocês o seguinte, né? Quando a gente passou a ter o trabalho no Brasil, a gente tem um instituto no Brasil chamado remissão, que está lá no artigo 126 da Lei de Execução Penal, que fala assim, a remissão, que todo indivíduo trabalhador, né, que foi preso, ele deve trabalhar, né? Deve porque não é obrigatório, não é forçado, é obrigatório. Mas a natureza de obrigatoriedade aqui, ela não castiga. Alguns direitos que são complementares, como receber carta do exterior, ter visita íntima com a esposa no parlatório, na cadeia, é que o preso poderia perder se não trabalhasse. Então o direito no Brasil, né, vê o trabalho, a natureza jurídica do trabalho para o preso, né, é de um trabalho que é o quê? Direito dele e também dever dele. Ele tem dever de trabalhar, mas também o Estado tem dever de conceder ao preso trabalho, tá certo? É uma natureza recíproca. Então o preso tem direito ao trabalho e o Estado tem dever de fornecer, mas o preso também tem o dever de trabalhar. E aí você coloca o trabalho como condição de dignidade social. Se ele não tem trabalho, certamente ele vai reincidir e voltar para o sistema carcerário. Quem dá trabalho na sociedade, imaginem dar a um ex-goleiro. Presidiário, né? Um ex-goleiro. Não é? E aí a gente vê, né, que fica uma situação delicada, né? A situação de dar emprego ao ex-presidiário. É um problema. Então isso acaba gerando, né, uma negativa de socialização dele pelo trabalho e gera possível reincidência criminal. Então, o que a lei brasileira, para estimular o trabalho e evitar o ócio no sistema penal, o que a lei brasileira ela introduziu? Ela introduziu um instituto chamado remissão. Remissão com C cedilha, remissão com 2 S significa perdão, é lá do direito civil. Na área criminal é remissão com C cedilha. Está lá no artigo 126 da Lei de Execução Penal. O que a remissão fala? Que se o preso, ele trabalhar durante 3 dias, ele ganha 1 dia para bater na pena. Vai diminuindo a pena, cada 3 dias de trabalho. Eu acho errado, eu acho que deveria ter uma proposta 1 para 1. Eu acho que seria mais justo, trabalhou um dia inteiro, abate 1 dia. Nossa medida é muito... Mas as pessoas querem até tirar isso. A gente está num período tão conservador, né, que querem até tirar isso. Só um segundinho para eu fechar. Então, 3 dias de trabalho abate 1 diazinho de pena. Então a lógica era você com isso buscar que os presos trabalhassem, estimulava, né, adaptava, disciplinava para o trabalho, estão vendo? Para ele sair e dar continuidade. Mas hoje a crise da sociedade do trabalho é tão brutal que nós já temos penas como o RDD que nem mesmo prevêem o trabalho e nem falem de trabalho. E na prática, nós não temos trabalho no sistema penitenciário. Os presos querem trabalhar, querem sair do ócio e não conseguem. Por quê? A prisão, nela, como é que funciona o tempo? Essa perspectiva do tempo para quem está preso. O tempo é rápido? O tempo para nós é como? Ele é rápido. Nós vivemos a lógica times money. Tempo é dinheiro. Times money. Você tem que fazer um máximo de coisas, ser muito rápido, ter uma altíssima produtividade. Essa é a meta que a gente vive. Do tempo é dinheiro. Tá certo? Mas o que acontecia antes, pessoal?
Antes, para quem estava preso, o tempo ele era lento na sociedade e mais lento na cadeia. Hoje, ele ficou rápido na sociedade. Você consegue, às vezes, no mesmo dia, estar em vários lugares. Pega um avião, vai, resolve uma coisa, vai para um lugar, volta. Você faz muita coisa. E para quem está preso, tornou-se ainda mais lento. Porque o tempo não é só um tempo linear, newtoniano. Nós vivemos uma outra lógica de um tempo que é o quê? De um tempo que é relativo, é a perspectiva do Einstein. De um tempo relativo que varia de acordo com a subjetividade. Se você está feliz, na praia, namorando, como é que o tempo passa? Muito rápido. O tempo da nossa juventude, ele passa rápido, não é? E aí o que acontece? O tempo chato, você está doido para a aula acabar, curtir a sua sexta-feira e a aula não termina, olha o tempo lento aí. O tempo vai lento, o tempo chato é demasiado, é moroso. E nas instituições processuais jurídicas, mais lento ainda. Quanto maior é a agonia do preso para sair, quanto mais ele quer sair, mais lento, mais moroso é o sistema. Ele quer que o recurso seja julgado e o tempo é lento, é um peso. O tempo para o preso é uma sobrepena, é uma pena em cima da pena. Enquanto a nossa sociedade é tudo veloz, você anda de avião, você anda rápido, tudo virou rápido. Então esse contraponto faz com que o trabalho agora que não existe aumenta o ócio e faz o tempo ser mais demoroso, mais sofrido. O tempo agrava esse castigo, percebem? Então o tempo para o preso é pior. E quando o preso está em solitária no RDD? Quando vocês descerem hoje no elevador, pensem nisso. Aquele cubículo, um quadradinho, o preso ali dentro. Ele não fica ali, experimentem por teste, ficar confinados num elevadorzinho na hora de descer, 5 minutinhos, 5. E vejam se já não demora muito a passar cada minuto. Para quem está no inferno, 1 minuto é a eternidade. E nós temos hoje mais de 1.000 presos em RDDs nos 5 presídios federais. 85% deles não tem nem direito, nem condições de arcar com advogado, estão pela Defensoria Pública, num regime que é absolutamente inconstitucional. RDD. Essa solidária total, regime disciplinar diferenciado. Eu fiz pelo IAB, foi aprovado lá no Instituto dos Advogados Brasileiros, aprovamos pela plenária da Comissão de Direito Penal, da Comissão de Direitos Humanos e na plenária final. Ele vai para o Senado, meu parecer, contra os 2 pareceres que ainda querem botar por tempo indeterminado o RDD. Já viu isso? Ad eterno, o preso pode ficar na solitária. Não é mais diferenciado. Não é mais diferenciado. Fica a critério do juiz escolher quanto tempo quer deixar, o prazo é indeterminado. Isso viola a Constituição, né? É tão chocante. Vários indivíduos que já cumpriram o prazo total e não conseguem sequer, não é, sair da prisão. Então você tem que entrar com HC toda hora, porque a situação é contraditória mesmo. Não, tem que conseguir despachar com o juiz para acelerar, né? Para acelerar. Mas nós tivemos um projeto de lei também maravilhoso que foi engavetado, que foi do meu primo com o Evandro Lins Silva, do João Luiz do Boc Pinot, com o Evandro Lins Silva, para que todo egresso, durante 2 anos que saísse do sistema, tivesse uma possibilidade de emprego oferecida aos internos, quando saíssem, na condição de egressos, né? Para que tivessem uma condição de trabalho, porque hoje você tem uma reincidência super elevada. Já teve vários casos de ter preso, que me conhecia, que eu ia fazer trabalho social, trabalho com faculdade, IBMEC, prisão, que saíam da prisão e me procuravam lá na faculdade, doutora Pedrinha, falava, opa, beleza, tudo bem, doutora Pedrinha, você o que é, doutora Pedrinha? Eu saí, agora aqui eu não sei o que eu faço. O que eu faço, doutora Pedrinha? A senhora tem alguma coisa para eu fazer? As pessoas não têm perspectiva nenhuma, a família mora em outro estado, não tem dinheiro nenhum. Aí ele mostrava assim, eu estou com 100 e pouco. Quando ele foi preso era outra moeda, né? Nem tem ideia do dinheiro. O que isso aqui dá? Compra o quê, doutora Pedrinha? A senhora sabe? Aí não tinha nem ideia como é que andava agora que mudou o transporte, né? Mudou o BRT, mudou... A pessoa não tem nem ideia, porque fica muito tempo presa, sai, você não tem um ajuste, um acompanhamento. Mas aqui, pessoal, para fechar... E aqui é o artigo 18. Eu botei aqui as 2 leis que a gente tem aqui. Essa
Essa lei que foi a que eu te falei para vocês que veio no período da ditadura, né? A 4330 de 64, com Castelo Branco. O artigo 29 dela veio criminalizar a greve. Ele começa assim muito mansinho, não, é para regular a lei de greve, a greve e tal, mas não foi nada regular, né? Foi uma criminalização mesmo. Nós tivemos, e o livro do Cristiano Fragoso, que eu indiquei na bibliografia, foi a dissertação de mestrado dele, ele vai estudar vários indivíduos que foram presos, criminalizados ao longo da ditadura por conta, né, do crime de greve, né? Esse artigo 29 dessa lei aqui da ditadura militar revogou o 197 do Código Penal. Depois a gente passa a ter a chamada lei de greve, que no artigo 18, né, ela assegura então a greve, traz uma maior tranquilidade, a lei 7783/89. Mas ainda assim, nós ainda temos ele sendo criminalizado em comportamentos, por conta justamente da questão, nesses artigos que eu boto aqui para vocês, nos crimes contra a organização do trabalho, do artigo 187 ao 207. Tá? Mas eu acho que dentro desses artigos, né, você vai ter alguns casos em que o bem jurídico, o que é o bem jurídico? Né? O direito penal, ele procura proteger, tutelar o bem jurídico. O bem jurídico nessa lei vai ser o que no nosso Código Penal de hoje, nesse Código Penal? O que ele tenta proteger? O bem jurídico são esses valores importantes, relevantes na sociedade. Então ele considera que é um valor relevante na sociedade justamente a liberdade para o trabalho. Então a liberdade para o trabalho aqui, ela vai ser considerada, se você é proibido, né, sofre algum tipo de ameaça ou de violência e quiser trabalhar, nesse caso, ou pessoa ou coisa sofre violência vinculada ao trabalho, aí teremos a criminalização. Em alguns casos de pessoas que são coagidas a assinar contratos de trabalho, também. Então, esses são os crimes contra a organização do trabalho hoje. Mas o importante é percebermos como muitos indivíduos são criminalizados através do artigo 200 e 201, que são os que abrem maior margem, o 200 e o 201 do Código Penal vigente. É importante que o magistrado veja tanto 200, vou ler para vocês aqui, o 200 e o 201. Dá para ler, gente? Olha só, 197, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão, indústria, ou trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Então é de 1 mês a 1 ano, né, de prisão, detenção e sempre multa, né? A multa está sempre presente. Então, esse aqui vai ser o chamado atentado contra a liberdade de trabalho. Se nós seguirmos e olharmos agora o 200 e o 201, o 200 fala da violência. O 200 diz: participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho praticando violência contra a pessoa ou coisa. Aí você criminaliza esse excesso, a violência contra a pessoa ou coisa, e traz aqui a detenção de 1 mês a 1 ano. Nós vamos ter o 201, que vai prever o seguinte: participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Aqui se fala em interesse coletivo, obra pública, exato. Então esse daqui é que acaba tendo, né? A gente tem muitos casos de excessos de criminalização, de perseguição aos indivíduos por esse dispositivo. Por isso é imprescindível que ele seja sempre interpretado à luz da Constituição republicana. A Constituição está o quê? Acima do Código Penal. O Código Penal é norma infraconstitucional, está abaixo da Constituição. O que fala a Constituição no artigo 9º? É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir se a oportunidade de exercê-lo, decidindo sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Tá certo? Então, o artigo 9º da Constituição é que tem que regular tudo isso. A gente tem que pensar agora, no artigo 9º. Vou botar ele azulzinho aqui. Isso.
Porque assim a gente consegue resolver esses problemas, né, de todos esses excessos que acontecem. Porque a história da greve é uma história de um processo de criminalização, mas foi graças às greves que nós tivemos em 1847 a redução da jornada de trabalho na Inglaterra, que vai ser o primeiro país a ceder à pressão da greve e reduz a sua jornada de trabalho, em 1847. Então, pessoal, queria encerrar com vocês falando o seguinte, né? Nós vimos aqui o controle social, os tipos de controle, o difuso e institucionalizado, as ciências criminais, criminologia, direito penal, política criminal, servidão voluntária, o trabalho escravo, a servidão voluntária, reflexões sobre o trabalho, dignidade, a constituição e a crise da sociedade do trabalho, criminologia, o trabalho, a origem do cárcere, o trabalho e a prisão na modernidade e pós-modernidade, os processos históricos legislativos de criminalização hoje dos subempregos, criminalização da greve, da organização do trabalho no Código Penal vigente. E para a gente fechar, o trabalho livre e o direito de preguiça. Eu queria falar para vocês, né, que eu deixei aqui uma referência do chamado Grupo Crises, numa coleção chamada Baderna, mas que não tem nada de baderna, é muito séria, mas ela inverte, né, e toda a lógica, uma coleção alemã, de autores alemães, como Robert Kurz, que trazem uma proposta, um manifesto contra o trabalho, na mesma linha do que a Marilena Chauí vai chamar de ser contrária à servidão voluntária, aos excessos que a sociedade do trabalho nos impõe, porque nos impõe problemas à saúde física, à saúde psíquica, né, pelos seus excessos, pelos problemas que a competitividade, o individualismo acirrado, né, eles trazem nos mundos, né, modernos que nós vivemos. Nessa sociedade pós-moderna, cada vez mais competitiva, as pessoas disputam mais os seus lugares, e isso também traz a formação do que o professor Joel Birman chama de sociopatia. O que é o sociopata? O antigo chamado de psicopata. É aquele indivíduo que não se importa com os outros. Ele é muito inteligente, ele traça a meta dele, ele quer alcançar aquele lugar a todo custo. Ele vai ser extremamente carreirista, né? Então ele não vai se importar nunca com ninguém, ele é avassalador, ele é um trator por cima de todos. A nossa sociedade, né, capitalista, neoliberal, né, desse capital vídeo financeiro atual, pós-industrial, nós já estamos na pós-modernidade, na fase pós-industrial, na fase que a prisão não disciplina e adapta mais ao trabalho. Agora a prisão não tem trabalho. Ao contrário, falta trabalho na prisão e até você retira, como no caso do RDD, do isolamento. Tá certo? Então, essa problemática que a gente vivencia hoje, esse grupo mais crítico, o grupo Crises, né, da Alemanha, eles propõem que se busque mudar, uma ruptura, né? Seria importante nós tentarmos não permitir o esvaziamento e o desgaste que os sindicatos vêm sofrendo hoje perante a sociedade, porque foram muito desconstruídos pela mídia, criticados pela mídia, pelos processos de criminalização. Então, a dificuldade, os desgastes que os sindicatos sofrem. O Crises, ele propõe que se pense para além da sociedade do trabalho, porque o trabalho não vai ser a solução para todos os problemas. A lógica capitalista, ela é perversa até na percepção do trabalho, que estimula a formação de indivíduos, né, que tenham esse olhar sem alteridade com o outro, sem nenhum tipo de reciprocidade para com o outro. Eu coloco na folha para vocês, eu deixo uma frase, né, que foi feita por presos. Eu fiz uma vez um livro no sistema penitenciário só com poesias dos presos, né? E esse grupo Crises fala que uma sociedade, para se emancipar, ela tem que ter uma educação que seja formadora, né? Um bom processo de educação que seja crítico, reflexivo, aberto, com debate arejado, interdisciplinar. Então, a emancipação, ela não passa só pelo trabalho, né? Ao contrário, reduzir o âmbito de trabalho tem que ser uma luta a ser almejada. Trabalhar menos, os países europeus, né, do Mar Báltico, que eu admiro muito, eu sou apaixonada, embora visitá-lo seja um pouco entediante, sempre acho chato. Noruega, Dinamarca, né, não são países que nos suscitam tanto quanto outros que têm uma inquietude, uma provocação maior, mas que nos ensinam muito. O modelo de trabalho lá, você tem licença maternidade e paternidade igualada. Nós temos mulheres que trabalham, né, e o período de amamentação se estende por mais de um ano
para amamentar o filho, né? Então você tem uma realidade de trabalho, de horas que não ampliam a jornada de trabalho, mas que reduzem. Buscar, né, reduzir esse espaço do trabalho, porque nós vivemos uma inversão, nós vivemos a lógica capital-trabalho, né, do Marx. Hoje em dia você não precisa do trabalho para fazer capital. Nós chegamos num ponto da sociedade pós-moderna que o capital se faz por ele próprio. O Marildo Menegatti, que é um autor marxista que atualiza muito a obra do Marx, ele mostra isso que é muito interessante. Você não precisa mais do trabalho para o indivíduo enriquecer, fazer pela mais-valia o capital. Se você fizer uma boa atualização do Marx, você vê que o capital por ele próprio, especulativo, ele fica lá investindo em ação, comprando sem produtividade nenhuma, ele dispensa os trabalhadores. Hoje os indisciplinados são todos, até os que se adequam à lógica do trabalho, porque eles não interessam. Então a gente vive essa problemática, essa situação, né, delicada e difícil. E aí, pessoal, eu queria mostrar para vocês, né, porque eu não vou nem ler esse aqui do Crises, não, mas vou dizer para vocês que às vezes os caminhos nossos ficam difíceis, né, mas essa reflexão aqui que eu vou deixar para vocês foi feita por um ex-presidiário, né, que não encontrava nem trabalho na cadeia, e eu falo para vocês porque eu trabalhei também ajudando, às vezes, fazer um convênio, parceria com a Santa Cabrini, né, no sistema prisional, né, e tinha mais gente trabalhando na Santa Cabrini do que presos trabalhando. Se hoje tem menos de 30% de presos do sistema com trabalho mesmo, né, para vocês sentirem o problema. E o trabalho permite uma remuneração, também para os apenados é menor, de 80%, mas permite, gera um pecúlio, né, uma poupancinha, permite que parte dessa renda ele ajude a família, né, então também é uma situação importante, garantidora de direitos. E o Valdir escreveu assim, olha, minha vida parou em 1994. Quanto tempo terei que aguardar? Quanto tempo temos ainda que esperar? Aves de rapina, predadoras sinistras, guardam o momento certo para nos devorar. Mortos-vivos é o que somos, mas não só nós presos. Quanto tempo nós iremos suportar? Vocês também aí fora. Nós aqui não temos nem trabalho para nos explorar. Nós reconhecemos nossa inutilidade, somos todos indisciplinados, estamos em túmulos, mas ainda não estamos mortos. Somos um lixo desprezível para a humanidade. Somos consequência da podridão. Essa mesma podridão também vai te alcançar, trabalhador dentro ou trabalhador fora, porque a humanidade apodreceu e não percebeu. Tentam separar o porco da lavagem. Impossível. No capitalismo de hoje, trabalhadores e desempregados somos todos selvagens, somos aves de rapina. Então esse foi uma das poesias que foi premiada lá. Eu queria que vocês ouvissem um pouquinho de algo dos presos, né? Sobre a questão do trabalho. Tá legal, pessoal? Obrigada pelo nosso encontro. Os caminhos são difíceis, mas se não der para nós andarmos, que a gente trace metas para voar por eles, tá beleza? Valeu, obrigada.